E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. That's a bingo! A Liga das Nações foi formada após a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz no mundo, com o objetivo de evitar novas guerras mundiais. Uma das medidas mais importantes da Liga das Nações foi a proibição de cláusulas secretas em acordos entre países. Essas cláusulas secretas poderiam aumentar a desconfiança entre os países, é por isso que elas eram proibidas. Mas mesmo com a proibição, os países continuaram mantendo essas cláusulas secretas. Como as regras deixaram de ser seguidas, os Estados Unidos deixaram a liderança da Liga das Nações. Isso enfraqueceu muito a instituição. Durante o período entre guerras, os nazistas quebraram o Tratado de Versalhes. Eles voltaram a se armar e voltaram a alistar soldados no seu exército. Eles conquistaram a Liga das Nações através do Pacto Anticomunista, entre Alemanha, Itália e Japão. Com o tempo, esse pacto também passa a ser uma aliança militar. A Itália ficou descontente com o resultado da Primeira Guerra Mundial porque não recebeu os territórios que lhe foram prometidos. E o Japão queria crescer economicamente, queria dominar regiões de comércio. Mas o interessante é que esse pacto anticomunista agradava muito a Liga das Nações. Os países capitalistas queriam evitar o avanço do socialismo na Europa. Durante esse período, os nazistas começaram a divulgar a doutrina do espaço vital, que era a ideia de que os alemães precisavam de mais espaço para viver. Por isso eles começaram a invadir e anexar outros territórios, começando pela Áustria. E como nós sabemos, a Liga das Nações tinha o objetivo de evitar novos conflitos, uma política de apaziguamento. É por isso que a Liga das Nações não fez nada. Mas existia um principal território que a Alemanha desejava. Era um território estratégico. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, Que ajudaria a Alemanha a controlar o restante da Europa, a Polônia. E essa conquista só foi possível através de um pacto entre a Alemanha e a União Soviética. Invadiram juntas a Polônia e dividiram o território. Essa invasão da Polônia foi o motivo da Segunda Guerra Mundial acontecer, porque a Alemanha havia assinado o Pacto Anticomunista, mas se aliou com a União Soviética, que era socialista. E isso ameaçava os interesses da Liga das Nações, principalmente a França e a Inglaterra, que declararam guerra à Alemanha. Na Espanha de 36, o governo era de esquerda, era voltado para o socialismo, e a oposição liderada pelo general Francisco Franco tomou o poder, isso com a ajuda das armas alemãs. Os alemães desenvolveram uma nova tecnologia bélica. Eles precisavam testar as suas armas, e a Guerra Civil Espanhola serviu a esse propósito. Com o início da guerra, a Alemanha utilizou da tática da agilidade, mobilizou as suas tropas para controlar os pontos mais estratégicos, seja por mar ou por terra. Mas a Alemanha não tinha a intenção de dividir a Europa com a União Soviética, é por isso que se iniciou uma operação de invasão da União Soviética. Mas as condições climáticas favoreceram a União Soviética, o que forçou o recuo das tropas nazistas. E esse ataque fez com que a União Soviética entrasse na guerra contra os nazistas. Tanto a extração de petróleo quanto o comércio de petróleo no Oceano Pacífico eram controlados pelos Estados Unidos, e o Japão desejava esse controle sobre o Oceano Pacífico, além do fato dos Estados Unidos embargarem a venda de petróleo para o Japão, ou seja, pararem de vender petróleo para o Japão. Em resposta a esse embargo e desejando controlar o comércio no Oceano Pacífico, o Japão atacou a principal base naval dos Estados Unidos, a base de Pearl Harbor, no Havaí. E esse ataque fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra contra o Japão. Todos aos seus postos de batalha! Bombardeio! Acordem, acordem! Todos aos seus postos de batalha! Todos aos seus postos de batalha! Que é isso? É uma bomba! Filho da... No período entre guerras, os Estados Unidos começaram a desenvolver a bomba atômica. Em resposta ao bombardeio de Pearl Harbor,
as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas com bombas atômicas. Essas cidades foram escolhidas porque eram cidades estratégicas para a produção de armas. Mas é necessário dizer que o uso desse tipo de arma tem consequências muito graves. Os efeitos da radiação foram sentidos por muito tempo pela população. É por isso que o uso desse tipo de arma tem que ser evitado, porque pode acabar com a vida na Terra. Após o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o território japonês foi ocupado pelos soviéticos. Foi o que forçou a saída do Japão da Segunda Guerra. No Brasil, o presidente Vargas não queria tomar partido na guerra, mesmo o governo dele se parecendo muito com um governo fascista. Mas os Estados Unidos investiram muito na indústria brasileira e pressionaram o governo brasileiro a entrar na Segunda Guerra, ao lado dos aliados. A Força Expedicionária Brasileira foi enviada para a Itália e realmente conseguiu controlar pontos estratégicos. É importante ressaltar que a guerra só ficou favorável para os aliados após a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos. Todo projetil de artilharia faz uma curva. Todo projetil de artilharia faz uma curva. Maior ou menor, mas ele faz uma curva. Entendido? Quer dizer, aquele ábaco dela é sempre grande. Bem, o 88, ele faz um tiro rasante. Então, o que é que significa? O tiro comum, você ouve o estampido e só depois é que você vê o sibilo da bala e você vê onde é que ela vai cair. Então, você ouvia o estampido, pô, atiraram. Agora, pelos sibilos, isso não é para nós. Você está entendendo? Pode ficar sossegado que isso é para outra gente, não é para nós. Pela intensidade do sibilo. Bom, esse é um problema. O outro problema é o seguinte, a metralhadora que eles usavam era de uma velocidade de tiros imensa de grande. Por isso ela recebeu o nome de Lurdinha, porque lembrava o pedalar de uma máquina de costura da esposa de um soldado cujo nome era Lurdinha. Então ele botou o nome de Lurdinha, o tiro da metralhadora. E era uma cadência de tiro tão grande que ela conseguia cortar uma pessoa, caso o atirador fosse um bom atirador.